Essa semana surgiu uma notícia, meio no campo da especulação, de quem seriam os nomes que poderiam fazer a chapa com o governador Paulo Artung nesse projeto de reeleição. Um dos nomes que vinha sendo cogitado, e que eu acho que até que acabou perdendo força, foi o do presidente da Assembleia, Eric Musso. E no decorrer da semana, a gente chegou até aqui mesmo, o jornal, o Rogério Medeiros disse na coluna dele que ele acreditava que o nome hoje mais apropriado para o Paulo era do Zé Carlinhos da Fonseca Júnior. E essa semana ganhou mais força a história do senador Ricardo Ferraço ser realmente o vice do governador Paulo Artung no projeto dele de reeleição. Essa questão do Ricardo, acho que para alguns, deve causar estranheza, porque se a gente pensar pela lógica, você descer do Senado para assumir uma vice seria descer na escada, né, para baixo, sempre para baixo. Agora, inclusive porque você pensando que em 2006 o Ricardo era vice do Paulo e a gente está agora 10 anos depois, né? Quase 10 anos depois? 10 anos, né? Você não imagina que esse seria o projeto do Ricardo. Mas também, ao mesmo tempo, você começa a ver que não tem muita saída para o Ricardo. Eu acho que essa avaliação que a gente vinha fazendo aqui, e principalmente com o fato, que eu acho que é o fato que mudou toda essa composição da disputa ao Senado, que foi a entrada do Amaro Neto, ou pelo menos aí a pré-candidatura, ou como queira chamar, essa movimentação do Amaro Neto como candidato ao Senado. Eu acho que isso mexeu muito, principalmente com os dois que estão na cadeira hoje, que é o Magno Malta e o Ricardo Ferraço. A gente percebeu que isso incomodou muito. Então, essa movimentação, e se isso realmente, a gente não sabe como o Ricardo reagiria a esse convite, se é que esse convite já foi feito ou estaria em vias de ser feito, eu acho que pode sim ser plausível, na minha opinião. Pode ser uma saída plausível tanto para o governador Paulo Artung como para o Ricardo Ferraço. Agora, eu queria saber de vocês assim, quais seriam aí as consequências caso isso se confirme. Hoje, para o Ricardo Ferraço e para o Paulo, seria o melhor negócio, né? Para os dois lados. Para o Paulo, porque ele consegue, a princípio, amenizar uma crise que ele está enfrentando com o pai do senador, o deputado estadual Teodorico Ferraço, o clã Ferraço, né? A deputada Norma Ayubi foi convidada pelo próprio Rodrigo Maia para participar da agenda da última sexta-feira aqui no estado, e ela recusou, e aí o Ferraço completou dizendo que não fica sob o mesmo teto que Paulo e tal. Então, assim, existe essa crise e é claro que, assim, embora os dois tenham, né, projetos políticos separados, você trazendo o filho, você acaba acalmando o pai, né? Para o Ricardo, na atual conjuntura, é um negócio excelente, porque o Ricardo, ele foi o que mais reagiu a esse projeto do Amaro, né, que reagiu mais fortemente, mais incisivamente em relação a esse projeto, falando que isso é antecipado e tal, e tomou medidas. Ele se aproximou do Magno Malta, se reaproximou do Magno Malta para poder retomar aquela parceria e tal. E hoje o que é colocado para o Ricardo, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui no jornal, que o Ricardo ele tem um problema, ele não é um político popular, ele não tem voto, não tem volume de voto para poder bancar uma candidatura de mais de 1 milhão de votos sozinho. Ele precisa de companhia para poder tocar os projetos dele, sempre precisou. E, voltando ao projeto de 2006, né, fazendo essa parceria com o Paulo, se acomodando na vice, quem sabe acumulando uma secretaria ao longo dos 4 anos, talvez a de agricultura, que é sempre tão disputada, ou a de transportes, que ele já comandou também, o Ricardo pode conseguir, nesses 4 anos, criar um estofo político, criar uma capilaridade política e se credenciar para ser o próximo governador. É claro que tem aquela história do cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? O Ricardo tomou aquele revés em 2010, quando teve aquele acordo com o Renato Casagrande. O Renato Casagrande disputou o governo e ele teve como prêmio de consolação, quem não gostaria desse prêmio de consolação, né? 8 anos de Senado. Mas é um projeto que ele pode pensar e construir a partir que ele iria refazer exatamente o mesmo caminho de 2006, né? Você entra como vice com a possibilidade de ser
o sucessor do governador Paulo Artung, que foi o que ele fez e acabou não dando certo, né, como você disse. Mas você acha excelente, Néter, ou você acha que é a única saída? Dá pra, é bom para todo mundo mesmo, até para o Ricardo, ou é a última saída para ele? Assim, política, aquela coisa, onde há fumaça, há fogo. Há algumas semanas a gente já vem falando das dificuldades e da mudança no cenário, não só com a entrada do Amaro, mas com outras figuras políticas ali demonstrando interesse na disputa do Senado. Se antes era uma disputa que a gente sabia que ia ser uma disputa muito apertada, todo mundo previa, todo mundo queria ir para o Senado, agora começa a se materializar. Aí dentro dessas possibilidades eu vejo o Ricardo muito mal de casamentos, lá para uma disputa no Senado. O Magno tem o reduto eleitoral dele e o Ricardo tem a quem? Quem vai pilotar, quem vai ajudar a rebocar a candidatura do Ricardo? Esse nome não chegou ainda. Então, antes do que perder uma eleição de 2 vagas, sair de um senador de 1 milhão de votos para um senador ir embora porque perdeu a eleição, a vice-governadoria pode ser um caminho. E eu vejo uma questão importante para ver como que é a nossa política. Se a gente já fez associação com campanhas lá atrás, com eleições do passado, essa eleição parece que repete 2006. Não apenas nessa questão de uma chapa Paulo e Ricardo, como até dificuldade de encontrar um adversário para o governador. De ter mais um sparring. E essa é uma característica interessante dessa eleição, e por isso que quando a gente vê muitas coisas se repetindo, talvez essa questão do Ricardo possa ser mais do que plausível de se repetir. Agora outra questão para colocar como consequência. E o PSDB? Porque claro que isso teria reflexos diretos no PSDB, porque o PSDB inclusive ficaria, em tese, sem candidato. Aí a gente sabe que tem essa movimentação do Majesc e tem ainda inclusive uma parte representativa hoje do PSDB capixaba apoiando uma candidatura do Majesc ou ao governo ou ao Senado, principalmente ao Senado que se fala mais. E aí, como que o Majesc se acomodaria nisso ou realmente procuraria outra legenda? Como que fica o PSDB nessa história? A pressão fica em cima do PSDB agora, né? Fica toda em cima do PSDB. Porque o projeto do PSDB era, até aqui, a reeleição de Ricardo Ferraz ao Senado. O PSDB, inclusive, rejeitou uma filiação, né? O que se fala nos bastidores, que rejeitou uma filiação do governador Paulo Artung, porque o governador propôs a entrada no partido, ele disputando o Senado e oferecendo o governo ao Ricardo Ferraz, que seria um ótimo negócio. E o PSDB recusou esse projeto. Agora o que cabe é só a vice, a negociação mudou, né? A moeda As condições são diferentes. Exatamente, agora. São outras. Então o PSDB vai ter que mudar seu planejamento, porque ele tem que entregar alguma coisa para a Nacional. Tirando o Ricardo Ferraz, o que tem o PSDB a oferecer como um candidato de peso ao Senado? Se não, o deputado estadual Sérgio Majesc. E olha a ironia do destino, que o Majesc de problema pode virar solução para o PSDB. Que eu não consigo encontrar um outro nome, e aí agora a gente saindo um pouquinho, deslocando daqui da política... Daí a gente entende como ele sempre foi um trunfo pro PSDB. Nunca quiseram... Ele tomou uma pancadinha do Conaga aqui, mas sempre era mantido ali, porque é um quadro muito valioso dentro da questão do partido, porque tem voto. E aí você, deslocando um pouquinho do campo local, que a gente só ficou no campo local, agora vem para o nacional. A pressão do PSDB. O PSDB, um partido que mira a presidência da República de forma direta. Como que você vai fazer? Você vai perder uma cadeira no Senado? O ideal seria... Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão de uma cadeira no Senado. Você tem que conquistar mais. Porque há necessidade até por conta desse nosso modelo político e, por enquanto, esse presidencialismo de coalizão. Agora, tem uma coisa que a gente tem que considerar. Imagina a conversa, se houve essa conversa, se já houve, ou se está para acontecer, essa conversa entre o Paulo e o Ricardo. O Paulo vai falar assim: olha, Ricardo, o meu plano A era o Senado, mas nem eu quero arriscar, porque ele poderia falar para o Ricardo agora de novo, então, fica você na disputa ao governo e eu vou para o Senado. Ele podia trocar, não era isso que ele queria no começo, alguns meses, no começo do ano, quando ele fez o movimento para o PSDB, não era essa, desde o começo do governo, inclusive quando ele ganhou a eleição, ele falou que não iria disputar mais o mandato e o destino dele seria o Senado. E aí, mas nem o Paulo quer entrar nessa briga do Senado. Então, existe maior argumento que esse? É claro que ele deve ter falado para o Ricardo: Ricardo, você realmente
não tem chance. Está complicado o campo, você vai perder. E o problema é que o Ricardo sempre se mostrou irredutível. De todo mundo que pretendia uma vaga no Senado, disputar, entrar nessa eleição, nessa briga para o Senado, todo mundo estava disposto a ceder um pouquinho. Posso cair para federal, compor aqui, compor ali. O Ricardo era o único que era irredutível. E talvez a única pessoa que falou que seria candidato de todas as maneiras, talvez fique fora. Pois é. E agora, uma coisa que a gente tem que destacar é que em novembro acontece a eleição, outubro, novembro e dezembro acontecem as eleições municipais, estadual e a nacional para os comandos dos ninhos tucanos, né? E na estadual, a tendência é que o prefeito de Vila Velha, Max Filho, venha a ser o próximo presidente do PSDB. Então, quer dizer, vai caber a ele fazer essa condução desse processo todo do processo eleitoral do próximo ano. Vai ser um desafio.